Agora eu quero tratar com você um tema importante. Aquela body cam, que é a câmera que os policiais militares têm que usar no uniforme. O Tribunal de Justiça de São Paulo, não sei quanto tempo vai durar essa decisão, decidiu que policiais militares não são obrigados a utilizar câmeras corporais em operações realizadas em resposta a ataques a agentes da Força de Segurança do Estado. A ação foi movida pela Defensoria Pública e pela ONG Conectas Direitos Humanos, a partir da Operação Escudo na Baixada Santista, que terminou com 28 mortos. O juiz Renato Augusto Pereira Maia, da 11ª Vara da Fazenda Pública da capital, havia determinado a obrigatoriedade do uso das câmeras nas fardas dos policiais. No entanto, horas mais tarde, o desembargador Ricardo Anaf, que é o presidente do Tribunal de Justiça, suspendeu a liminar, considerando que a decisão poderia ocasionar risco de lesão à ordem pública, entendida como ordem administrativa geral. Bom, querido comandante Robson Farinazzo, essa ainda não é uma decisão definitiva. O que se pretendia era a anulação da Operação Escudo, porque os policiais, alguns, não estavam usando câmeras, segundo alega. O comando da Polícia Militar diz que estavam usando, a Defensoria alega que não estavam usando. Bom, eu quero ouvir o seu comentário. Operação Escudo é aquela operação em que um sniper fortemente armado, que integra uma organização criminosa que explora tráfico de drogas, tráfico de armas e tudo que você pode ter de ruim dentro ali das favelas da Baixada Santista, deu um tiro de sniper e matou um policial das rondas ostensivas Tobias Aguiar da Rota. A partir daí foi organizada uma operação. E essa operação contou com o cumprimento de mandados de prisão dentro desses locais. Não há possibilidade da Polícia Militar ingressar numa área dominada pelo crime organizado sem ser recebida a bala. É impossível. Será recebida a bala. Então, há duas alternativas. Cruza os braços, não incomoda o crime organizado, faz acordo com o tráfico e, através do acordo com o tráfico opera impune, livremente naquela área, também não incomoda e aí vai levando uma relação de boa convivência. Ou você quer quebrar esse paradigma e entra numa área dominada pelos traficantes, que levam droga através do Porto de Santos, embarcam droga por embarcações, sobe com um ganchinho e cestinha de drogas para o navio, entra pelo container, que o raio-x não chega até um determinado ponto, tem muito mais container do que a capacidade do Porto de Santos de fiscalizar, apesar do Anderson Palmeira estar fazendo um grande trabalho. Então, aí, agora querem anular essa operação, e anular o quê? Anular o quê? Os mandados de prisão cumpridos? As operações realizadas? Vamos então, eu queria até quem puder colaborar conosco, entrar no chat, a sua opinião. Você é a favor dos policiais usarem câmeras ou contra? Tem o lado positivo, que a câmera impede abusos que a gente viu, infelizmente são minoria dos casos, mas ocorre. Depois que o jeito já está dominado, tem execução. E tem, não é pouca, não é a doutrina da Polícia Militar, mas tem. Sob esse aspecto, a câmera é muito boa. E o Ministério Público defende a câmera junto à farda. Agora, estão querendo anular a Operação Escudo sob esse pretexto? Como o tema é muito polêmico, tem gente que é a favor da câmera na farda e gente que é contra. Vamos ouvir os nossos debatedores, começando por um especialista na área de segurança, comandante Robson Farinazzo, carinhosamente chamado de Coronel Robson Farinazzo. Mas ele é comandante. Pois é, Capês, tem alguns aspectos interessantes, né? Você falou, a decisão ainda não é definitiva. Bom, nenhuma decisão no Brasil é definitiva, né? Porque até o passado é incerto. O que é constitucional hoje, amanhã passa, não sei, por aí vai. Mas, eu andei conversando com alguns policiais hoje e uma das queixas é o seguinte. Tem casos em que a câmera é colocada a partir do momento que você retira o armamento na reserva, né? Ou seja,
todo o trabalho daquele policial durante o plantão dele é filmado. E o que já aconteceu aí? Houve casos, né, de um flagrante ou inquérito, quer que seja, em que o advogado da parte, o advogado do réu, ele acabou requerendo as imagens, né? E essas imagens, ele pediu a imagem de todo o plantão dos policiais envolvidos. E essas imagens, elas mostravam procedimentos operacionais da polícia que não poderiam estar, né, disponibilizados aí para o público. Então, eu penso assim, o uso das câmeras é bastante controverso, não vamos dizer se é certo ou se é errado, mas precisa ser melhor debatido. Porque o que acontece? A polícia existe para proteger a sociedade, mas nós também não podemos descuidar da proteção do policial e dos procedimentos policiais para que se garanta, né, o trabalho das operações policiais aí, né, em consonância com a sua própria segurança. Outra coisa que é muito importante. Você abordou aí o problema do crime organizado, né? Que o crime organizado hoje ele é transnacional. Mas, ô Capês, eu acho que tem duas coisas que não estão sendo abordadas no Brasil da maneira como se deveriam. É o seguinte, nenhuma organização criminosa, ela fica do tamanho que ficou se ela não tiver ancorada em dois fatores. Primeiro, instituições financeiras para lavar o dinheiro. Porque é muito dinheiro que entra, sem um grande banco você não faz nada disso. Teve uma investigação nos Estados Unidos, de um banco, não vou citar o nome aqui, mas apurou-se que esse banco lavava dinheiro para o cartel de Sinaloa no México. Bom, a SEC americana, que é equivalente à CVM aqui do Brasil, ela fez uma investigação, né? Deu uma multa lá para o banco, que é dinheiro do café para eles, aí passou a mão na cabeça e o jogo seguiu. Então, essa é uma coisa. Sem uma instituição bancária para lavar esse dinheiro, essas organizações não prosperam. A outra coisa é que sem o serviço de inteligência de um grande país que vai indicar rotas, né, que vai disponibilizar horários de conexões de portos, aeroportos, etc., e que vai aliviar muita gente aí que vai ser presa, esses serviços também não prosperam. Então, eu acho que não adianta só a gente fazer essa investigação em cima dos morros. Tem que investigar também quem é que está lavando esse dinheiro, quem é que está dando cobertura e facilitando a atuação internacional desses grupos. Olha, o pessoal no chat está entrando aqui a favor da Câmara. Inibe o abuso de autoridade, inibe que, eventualmente, alguém que já esteja sob o domínio da polícia sofra uma violência ou uma execução e protege o bom policial, porque impede que inventem qualquer coisa que está documentada e ele agiu corretamente. Contra, operacionalmente atrapalha, inibe a ação, o policial pode se sentir refreado no seu agir, então, em termos de segurança, pode não ser muito bom. Você é a favor ou contra, Renato Batista? Sou contra. Você é a favor ou contra, Mônica Rosenberg? Sou a favor. A favor? Você é a favor ou contra, Rafael Quaresma? Eu sou contra. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com essa polêmica. Voltamos agora debatendo as câmeras junto ao uniforme dos policiais militares. Renato Batista, você é contra as câmeras? Contra. Eu quero saber por quê. Olha, Capês, primeiro sobre essa decisão que o juiz obrigou os policiais a utilizar a câmera. Não cabe a um juiz determinar uma política pública. Até porque ninguém vai lá determinar para o juiz que ele tem que colocar uma câmera na mesa e no gabinete dele para filmar absolutamente toda a rotina de trabalho dele. Ele não deveria fazer isso com outra categoria. Sou absolutamente contra. Eu acho que isso inibe o trabalho do policial. Eu acho que se o policial ele quiser utilizar a câmera para se defender, né, para depois comprovar que determinada ação que ele fez é legal, eu acho que ele pode ter esse direito. Mas a gente aqui está obrigando os policiais a utilizarem uma câmera, sabendo que a gente tem uma polícia que sofre com problemas salariais, que sofre com problemas de estrutura. A gente vê em várias cidades um baixo efetivo policial, menos do que o necessário, e a gente está discutindo aqui que o policial tem que usar a câmera porque ele pode, eventualmente, cometer algum tipo de abuso. Quem está cometendo abuso é a bandidagem. A gente tem que estar do lado do policial nesse momento e não colocá-lo sempre sob suspeita. Como quem diz, olha, você eventualmente pode cometer algum abuso, então nós vamos filmar toda a sua rotina de trabalho. Eu acho isso um absurdo. Mônica Rosenberg, o Ministério Público, por exemplo, é a favor das câmeras. Eu lembro do caso do promotor José Carlos Blatt, foi em 1997.
o caso da favela naval, né, que deu origem depois à Lei 9455, Lei da Tortura de 97. Foi filmada por um morador. Um morador. Então eu queria saber, o Renato Batista é contra e você é a favor. Com a mesma energia que eu perguntei, ele pergunta você é a favor por quê? O argumento que o Renato trouxe é exatamente o motivo pelo qual eu sou a favor. Vamos filmar a sua rotina o dia inteiro porque você pode, eventualmente, cometer um abuso. E é esse abuso que a gente não pode permitir. A câmera está ali para garantir transparência. O uso dessas imagens não deve ser público, deve ser analisado com o ponto de vista de que, realmente, algumas ações podem assustar. Então, vai ser analisado só para ver se houve abusos. Pode, inclusive, proteger o policial para mostrar que ele foi ele mesmo atacado. E, principalmente, a gente precisa, é importante saber o que está acontecendo. E, Renato, existem, sim, casos de juízes que são filmados. Nós estamos vendo aí vários casos de audiências públicas e que houve, em audiências onde o juiz foi gravado falando absurdos. Me chama de excelência! Exato. Me chama de excelência! É saudável. É excelência! Queremos ver o que acontece, transparência sempre e que seja olhado com discernimento. Olha, eu acho que não dá para viver numa espécie de 1984 que a gente vai ter que filmar todas as atividades de todos os servidores públicos para ver quem eventualmente pode cometer algum abuso. Sentiu uma O policial, há maneiras de você investigar se houve ou não determinado abuso por parte do policial. E a gente não vê. Nesse caso, a gente precisa entender uma coisa. A ação de rua de um policial militar, ela é muito diferente, a realidade é muito diferente da teoria dos livros dos especialistas. Eu tô achando... Uma ação de rua se estiver filmada, muitas vezes, você coloca o policial como incapaz, porque ele não vai querer fazer determinada ação ostensiva, porque ele sabe que, no final das contas, a gente vive num país em que há a cultura da bandidolatria, onde sempre vão colocar o policial como errado. No final das contas, a gente está, muitas vezes, escapando o nosso policial de fazer as ações que ele deve fazer. É isso. Olha, eu senti o Renato Batista um pouco inseguro. Ele deu a posição dele, a Mônica Rosenberg falou a posição dela. Até a réplica, né? E ele chamou a réplica e repetiu. Pode ter tréplica, pode ter... Então, tá claro, a posição dele tá clara. O Capês é a favor, hein? Ele é contra as câmeras. A Mônica é a favor. Eu vou acompanhar a minha instituição. Vou ser a favor da câmera no uniforme. Mas eu queria ouvir você, Rafael Quaresma. O Renato é contra. Posição 1. Uhum. A Mônica é a favor. Segunda posição. E a terceira posição é ambas estão corretas. A quarta posição, nenhuma das duas está correta. A quinta posição é vou ficar em cima do muro. Qual a sua opinião? Não, essa última jamais, né? Eu aqui nessa linha acho que a terceira acaba, obviamente, servindo. Você tem bons argumentos para os dois lados. Eu gostei Peraí, não entendi. Você não falou? Você falou os dois estão certos, você ficou em cima do muro. Não, você caiu na minha pegadinha. Não. Você falou a primeira, a segunda e a terceira. A terceira é que há bons argumentos para os dois lados. Então tá. E, na verdade, há mesmo bons argumentos para os dois lados. Agora, me parece, na minha concepção, que há uma desconexão da realidade, porque a realidade ela é muito mais dura ali, muito mais difícil, sobretudo para o policial militar que está na linha de frente, que, aliás, é o nome do programa aqui, mas que está na linha de frente, que tem aqueles poucos segundos para tomar uma decisão e pode, obviamente, dentro daquele contexto, a imagem não refletir, não garantir aquilo que efetivamente ele adotou como melhor solução, como que parecia para ele naquele momento mais acertado. É fácil depois falar, não é? Mas no momento quem decide é ele que está lá colocando a sua vida em risco para garantir a de todos nós. Então esse é um ponto. O outro aspecto, em relação muito rapidamente à tua provocação inicial do bloco anterior quanto à ideia, que eu acho que esse é o pano de fundo, de querer se desconstruir a Operação Escudo. Sem entrar no mérito da operação, mas falando aquilo que nós temos assistido, e você é o expert no assunto, não eu, penal e processo penal é contigo, mas o que nós temos assistido, aliás, recentemente, se eu não estou enganado aqui, semana passada ou retrasada, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça interpretando aquilo que a lei objetivamente já tinha tratado, a lei de abuso de autoridade, falando sobre a possibilidade da execução, do cumprimento de mandado de busca a partir das 5 horas da manhã,
A decisão foi cumprida, o mandado, perdão, foi cumprido às 5h30, quase 5h25, e foi anulada por maioria, não é voto divergente do revisor, no Superior Tribunal de Justiça. Então, até quando a gente acha, e digo isso em relação ao policial, a quem cumpriu o mandado, que estava agindo de acordo com a lei, até nisso nós somos surpreendidos. Não é, portanto, muito difícil se imaginar que por detrás da câmera nós tenhamos como ideia ali desconstruir, abafar, anular a Operação Escudo. E mais uma vez não se enfrenta o mérito. E por último, Capês, muito rapidamente, aqui não precisa o policial ter câmera, porque hoje o que nós vivemos, já pelas redes sociais, é a população fazendo essa filmagem. Nós tivemos, e você repercutiu aqui, o caso de uma policial que estava fardada, mas não interveio ali, não participou de uma animosidade e por isso foi, teve ali que se explicar perante as redes sociais. Ela não estava com câmera, outros que estavam filmaram e deu no que deu. Bom, a questão é a seguinte também, depois de alguns anos de experiência, não vou dizer aqui quantos, a gente chega à seguinte conclusão. O policial, no momento da ação, ele tem que tomar a decisão correta numa fração de segundos. O filme de toda a vida dele passa diante dos seus olhos. Agir e responder por abuso de autoridade ou se omitir e prevaricar? Defender alguém ou não se arriscar e deixar a pessoa morrer? Por isso que não dá para defender. Muito diferente é você analisar a situação depois, quando todos os fatos já se desenrolaram, já aconteceu a tragédia, por isso que chega ao Ministério Público, e aquele fato está sendo analisado depois de ocorrido, na tranquilidade e na segurança de um gabinete, de uma sala. E é por isso que a jurisprudência entende que a legítima defesa não deve ser medida com um transferidor milimétrico, mas deve ser analisada todo aquele contexto e toda aquela situação. A câmera pode tanto servir para proteger o policial, quanto para proteger a pessoa que lá se encontra. O tema é muito polêmico, as posições foram muito bem colocadas